Olá, amigos, boa noite. Estou aqui com vocês mais uma vez para a gente fazer a leitura do Tarô Atlante. Agora nós faremos novamente aqui no YouTube, porque acaba ficando mais conveniente. As pessoas têm comentado se fazer no Facebook, se fazer no Instagram. Eu fui para o TikTok, depois voltei, porque eu fico testando as redes para ver aonde se encaixaria melhor o trabalho, né? E nós vimos aqui, então, depois daquela pesquisa também, que eu passei para o pessoal, então, no fim, vimos que o mais interessante mesmo é aqui no YouTube, tá? Então, esse movimento que eu vou fazer aqui, como que nós vamos fazer? Eu vou abrir o tarô, eu abro, vou fazer primeiro uma leitura no geral da energia do momento, o que nós devemos aprender para essa energia e como nós devemos nos preparar para essa energia. Então, eu abrirei 10 jogadas, né? Cada um de vocês escolhe uma jogada. Nessa primeira, vai ser uma geral, para a gente fazer um aquecimento aqui. Depois eu começarei a contar as jogadas, e aí vocês vão escolher qual vocês acharem mais interessante, né? Então, de 1 a 10, vocês escolhem um número e mentalizam a pergunta de vocês. A resposta que eu der é para se encaixar na pergunta que vocês fizerem, tá? Antes de eu dar continuidade, eu só queria saber, tô vendo a Letícia aí, boa noite, Letícia. Queria saber se tá com eco. Eu tô ouvindo um pouco de eco aqui. Não sei se para você está fazendo eco. Se tiver, se puder colocar aí para mim. Enquanto isso, eu vou embaralhar para abrir as cartas. Vamos ver como é que acontece hoje, porque eu também estou fazendo de uma forma diferente aqui. Então, vamos ver como é que fica. Então, recapitulando, até que o pessoal vai entrando, recapitulando. Eu vou abrir 10 jogadas, você mentaliza qual dessas jogadas você quer que responda para você, né? E aí, a hora que eu abrir, a resposta que eu der, que pode ser sim ou não, ou passado, presente e futuro, é a resposta para cada um. Não tá assim, não tá ouvindo eco? Eu ouço eco, porque eu coloquei 2 câmeras aqui e uma tá dando eco. Não sei se aí tá dando esse eco. Se não estiver dando, eu continuo normal. Então, eu vou primeiro fazer uma leitura geral, né? E depois vocês mentalizam a jogada de 1 a 10 e nós vamos ver cada jogada que eu fizer, passado, presente, futuro ou sim ou não, vocês mentalizam. Porque da outra forma que eu fazia, as pessoas colocavam as perguntas e eu respondia. E algumas pessoas me disseram que isso tirava um pouco a privacidade das pessoas. Então, por isso que eu fiz essa opção agora, da pessoa mentalizar e não ter que escrever a pergunta, tá? A leitura de tarô é uma coisa que a gente faz à distância, faz em qualquer tempo, então não tem essa necessidade da pessoa estar presente, tá bom? Sheila, boa noite. Boa noite, Letícia, Sheila. Vamos lá, então. Eu vou mudar aqui, eu coloquei uma outra câmera também para fazer
junto. Se ficar assim, aí ele fala, né? Agora voltou? Que eu coloquei a outra câmera também, é para voltar. Continua mudo? Agora tá falando, né? Deixa eu ver como que eu posso mudar aqui. Assim fica melhor. Ah, legal. Assim dá para vocês verem melhor, né? Legal. Então tá. Então vamos lá. A energia do momento primeiro, passado, presente e futuro. Então aqui fala sobre um movimento de mudança, tipo mudança de local, trazendo uma mudança há muito tempo estabelecida, trazendo uma novidade. Então esse momento, né, ele fala sobre mudança de local e isso trazendo uma novidade. Quando o tarot fala de mudança de local, ele pode estar falando de mudança de casa, mudança de setor de trabalho, mudança de cidade, mudança mudança mesmo. Ou pode também estar relacionado a reformas. Então, dentro do movimento que vocês estão vivendo, vocês podem olhar para esse momento de mudança. E depois aqui, nós vamos ver o que nós temos que aprender nesse momento de mudança, né? Então, essas mudanças que traz uma novidade, o que nós temos que aprender nesse momento de mudança. Aqui diz assim, olha, que nós temos que aprender a nossa maestria. Então, trabalhar o nosso ego, trabalhar situações que nos levam a conflitos. Então, esses momentos de mudança, nós temos que olhar para essa situação da gente não entrar em conflito e de nós não estarmos sem consciência do momento, né? Então, você não perceber essa mudança e você não conseguir acompanhar isso, seria isso, você não conseguir acompanhar essa mudança. Então, o que nós precisamos aprender seria esse acompanhamento dessa mudança com consciência. E aqui, para nos preparar, o que nós precisamos para nos preparar, aqui está dizendo da autonomia que já trazíamos conosco, então esse movimento de você ser por você, você se bancar, você conseguir fazer suas coisas, mas ao mesmo tempo você olhar à volta as pessoas que estão próximas de você e que talvez precisem de uma ajuda, que talvez precisem de uma mão amiga, ou você interagindo com essas pessoas com parceria, alguma coisa desse tipo. Fala de parcerias, fala que essas parcerias trarão caminhos abertos. Então, resumindo esse nosso momento aqui, então diz que essas mudanças que trazem novidades para o futuro, trazendo uma abertura de consciência, uma lapidação interna, essa lapidação trazendo uma consciência não só da sua segurança, de você estar bem contigo, como também do meio onde você está, da parceria onde você está, e isso abrindo novos caminhos, tá? Então, agora essa abertura aqui, eu vou fechar e nós vamos fazer agora 10 vezes, eu vou abrir 10 vezes, e nessas vezes vocês podem perguntar sim ou não, ou passado, presente e futuro, tá? Esse tarô, ele sempre fala comigo com 3 cartas. Então, ele fala, tava assim, deu nisso, tá assim, vai dar tal resultado. Ou se você perguntar passado sim ou não, objetivo sem o ou. Tipo, vou viajar, vai dar certo tal coisa? Não colocar assim, vou viajar ou não vou conseguir. Vou fazer ou não vou, né?
Então, sem o ou, tá? De 1 a 10, vocês vão mentalizando as que vocês querem perguntar, que vocês forem lembrando as situações na vida, pode perguntar mais de uma vez. Então, de repente, na jogada 2, pode perguntar de trabalho, na jogada 5, pode perguntar de relacionamento, na jogada 8, pode perguntar do financeiro. Só que vocês mentalizem enquanto eu estiver embaralhando, tá? Então, eu vou começar com a primeira. Ah, ficou bom, Letícia, que bom. Deu certo. Que bom. Ah, sim, Eliane. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu vou começar agora de 1 a 10, tá? E aqui você for escolher para você, você mentaliza essa escolha, mentaliza a sua pergunta, sim ou não, ou passado, presente e futuro. E eu vou falar as variantes aqui quando for na saúde, quando for na... E vocês vão vendo aonde que encaixa, tá bom? Eu estou fazendo dessa forma porque muitas pessoas falavam da privacidade da pergunta, a pessoa colocar a pergunta e ficar ali a pergunta, né? A pessoa falava da privacidade. Então, eu mudei para a gente ver como é que vocês sentem a resposta dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Vou embaralhar a primeira pergunta, embaralhando. Quem for perguntar, mentaliza sobre a área que quer perguntar, sim ou não, ou passado, presente e futuro. Primeira pergunta. Cortando aqui para a primeira pergunta, eu vou tirar 3 cartas. Então, aqui, passado, presente e futuro. Então, da primeira pergunta, 3 cartas. Aqui está dizendo assim que uma situação que estava super positiva, que estava até assim de boa conexão, de repente deu uma pausa, mas essa pausa tem a ver com uma situação a ser descoberta. Então, assim, olha, se estiver falando de saúde, tem alguma coisa para ser revista, que ainda não foi vista. Se estiver falando do financeiro também, tem uma coisa para ser revista aí que não foi visto. Se estiver falando de trabalho, todas essas situações, sempre o que o tarot está dizendo é que tem uma situação aí no futuro que precisa ser olhada, que não foi olhada que por incapacidade ou por falta de consciência. Então, tem uma situação que precisa ser olhada, tá? No sim ou não, a primeira pergunta é não, tá bom? Então, sendo a área que for, tá dizendo que tem uma situação de futuro que precisa ser olhada, que não foi olhada, e no sim ou não, a resposta é não. Então, eu vou embaralhar agora aqui para a segunda pergunta. Segunda pergunta. Quem for mentalizar, segunda pergunta. Segunda pergunta, cortando. Segunda pergunta. Vocês podem mentalizar sim ou não, ou passado, presente e futuro, tá? Então, vamos lá. Segunda pergunta, passado, presente e futuro. Segunda pergunta que fala sobre conflitos que serão abrandados, conflitos, podem ser conflitos de relacionamento, conflitos internos, conflitos, né, que serão abrandados através de consciência, através de uma ressignificação, através de uma abertura de consciência. Também pode estar significando, no âmbito financeiro, pode estar significando que vai mexer com advogados. Então, alguma situação aí, o resultado vai ser através de um advogado, da parte jurídica, tá? Relacionamento, se estiver falando de saúde, tá falando de médico, de correr atrás de uma pessoa ali orientando, né? Seja saúde física, saúde emocional, de repente um terapeuta. Aqui fala de uma situação que vai precisar de uma pessoa orientando, como acontece com o advogado, uma pessoa orientando, é a mesma situação, tá? Dependendo da área que vocês perguntarem, é por aí. Se for no trabalho, idem.
Então, tem uma situação de conflito que alguém com mais capacidade vai ter que chegar e dar uma orientação, um estudo também, tá? Se for sim ou não, a resposta aqui é sim. Dessa leitura, sim ou não, a resposta é sim, tá? Vamos lá novamente, vou abrir de novo. Vamos para a terceira agora. Terceira pergunta. Vou embaralhar. Quem mentalizar a terceira pergunta. Baralhando aqui para a terceira pergunta. Pode perguntar sim ou não, ou passado, presente e futuro, tá? Botando terceira pergunta. Quem for mentalizar a terceira pergunta. Passado, presente e futuro. A terceira pergunta saiu muito parecida com a anterior, só que invertida. A terceira pergunta diz que o resultado de uma decisão de cima, né, que seria ou de um advogado, de um superior, de uma consciência, o resultado de uma situação de cima vai trazer um conflito e um fechamento de ciclo. Então, tem uma situação aí, não sei se precisava ser fechado ou não, mas sai que essa situação vai ser resolvida através de um conflito. Vai vindo uma ordem que traz uma situação de conflito e fechamento de ciclo, tá? Se for na questão de saúde, é positivo. Então, esse conflito vai ser fechado. Essa situação que não tá boa vai ser fechada. Se for a financeira também, essa situação vai ser fechada. Então, se tiver bom ou tiver ruim no âmbito financeiro, seja lá o ciclo que a pessoa estiver vivendo, vai ter um final, através dessa orientação dessa pessoa de cima, dessa coisa com mais consciência, tá? No sim ou não, aqui é sim. Na terceira, sim ou não é sim, tá bom? Dessa forma fica um pouco mais trabalhoso para vocês, mas vocês podem também ir percebendo como é que funciona também a questão do tarô, né? Tem isso também. Então, vamos lá, vamos embaralhar para a quarta pergunta. Quem for mentalizar a quarta pergunta, vamos lá, mentalizando a quarta pergunta, passado, presente, futuro, ou sim ou não, de qualquer área que vocês queiram fazer, tá? Quarta pergunta, tô cortando aqui, vou abrir. Quem for mentalizar a quarta pergunta, passado, presente, futuro. Na quarta pergunta saiu assim, olha, que havia um momento de indecisão, como que a pessoa estava meio em cima do muro, mas agora ela já está se colocando, e essa questão dela se colocar está trazendo uma abertura de consciência. Então, assim, é muito bom essa situação da pessoa se colocar mais, seja em que área for. Então, aqui a questão maior é se a pessoa está se colocando melhor nessa situação. Quer dizer, antes ela ficava na dúvida se fazia, se não fazia. Seja lá o movimento que ela fez, que ela se colocou, é o correto, e isso vai trazer uma abertura de consciência, vai levar para um momento melhor, tá? Na questão de sim ou não, essa quarta pergunta é não, tá bom? Se perguntou sim ou não, é não, tá? Essa questão de se colocar é em qualquer área, qualquer situação que vocês estejam vivendo, tá? Vamos embaralhar então para a quinta pergunta. Embaralhando aqui para a quinta pergunta. Quinta pergunta. Cortando. Quinta pergunta. Vou abrir.
E vou tirar 3 cartas. Aqui sai, seja a área ou a questão que vocês tenham perguntado, aqui sai que uma definição que a pessoa teve, né? Uma colocação, uma definição que ela teve, vai trazer uma novidade, e essa novidade pode ser material. Então, diz uma novidade no âmbito material. Então, assim, se for de saúde, é uma melhora no físico, se for financeira, é uma melhora financeira, né? A única situação que aqui não fica tão positiva é na questão de relacionamento. Relacionamento aqui sai mais, quer dizer, não é que não é positiva, né? Mas seria assim, pessoa se apaixonar, pessoa se iludir por alguma, não se iludir, mas ficar apaixonada mesmo, entendeu? Por alguma situação, por alguma pessoa, por algum, ela vivenciar uma novidade aí de um afeto novo, alguma coisa por aí, né? Não é tão positiva porque a paixão é uma coisa que desgasta muito, por isso que eu digo que não é tão positivo. Mas seria alguma coisa nesse sentido, uma atração por uma outra pessoa, tá? Então, se perguntou no âmbito de... Tem essa situação chegando aí. E, tipo assim, já tá batendo na porta, porque tá no presente e depois já a paixão. Então, uma coisa que já tá para acontecer, tá? No sim ou não, é sim. No sim ou não, a resposta é sim, tá? Essa é a quinta, vamos para a sexta pergunta. Estou embaralhando aqui. A sexta pergunta. Embaralhando a sexta pergunta. Vocês podem mentalizar, sim ou não, passado, presente e futuro, da área que vocês quiserem saber. Cortando a sexta pergunta. Vamos abrir, tirar 3 cartas da sexta pergunta. Passado, presente e futuro. Nessa sexta pergunta diz o seguinte: uma abertura de consciência trazendo conflitos e transformação interna. Então, essa sexta pergunta está dizendo o seguinte: se você tiver, por exemplo, na área de saúde, então você trazendo um entendimento melhor para a sua saúde, né? Trazendo entendimento melhor para a sua saúde, você conquistando uma situação física melhor e isso levando você a uma transformação. Essa transformação pode ser desde de repente, uma cirurgia plástica, de repente, algum movimento de uma terapia, um acompanhamento aí mais incisivo com alguém para te ajudar nesse sentido. Então, falando no âmbito de saúde aqui, está dizendo você se melhorando, você trazendo uma resposta mais positiva para a tua vida, para as tuas coisas. Na questão, se for, vamos supor, financeiro, é uma situação de maior consciência, te trazendo mais o âmbito material, mais o financeiro, e isso te levando a uma transformação, te levando a uma mudança, de repente você pode fazer um direcionamento desse dinheiro, pode fazer uma prosperidade que você vai poder utilizar essa prosperidade para transformar alguma coisa, para mudar alguma coisa. Se você estiver falando de relacionamento, mesma coisa. O relacionamento traz essa olhar para dentro, essa coisa de olhar para o ego, olhar para as questões que não estão bem digeridas e fazer uma transformação dentro desse processo. Então, essa transformação no futuro é o momento interno, é você mudando de dentro para fora, você resolvendo fazer essa transformação para mudar essa situação, tá? No âmbito do sim ou não, aqui seria sim, a resposta sim, da pergunta 6. É a 6 que a gente tá? Marquei 6 aqui. Agora nós vamos para a 7. Tá interessante, Letícia? Tá dando para acompanhar, então?
Porque assim, né? Antes a gente fazia sempre as pessoas fazendo as perguntas, né? Então a espiritualidade me deu essa outra situação para a gente tentar fazer, ver como que vocês sentem isso, né? Se dá para acompanhar. Eu acho que dá tranquilo, mas eu sou suspeita para falar, né? As pessoas no Facebook, as pessoas falavam que o fato de deixar escrito as perguntas não era interessante. Então, por isso que nós mudamos, tá? Então, vamos lá. Agora nós estamos na 7ª. Vamos para a 7ª pergunta. Quem for fazer a 7ª pergunta, mentaliza agora. 7ª pergunta. E assim dá para vocês fazerem mais do que 3 perguntas, do que 2 perguntas, né? Antes eram 2 perguntas, né? Assim dá para fazer mais. Então vamos lá, 7ª pergunta. Estou embaralhando, vou cortar para a 7ª pergunta. Vou abrir. E vamos para a 7ª. 7ª pergunta: passado, presente e futuro. A 7ª pergunta está dizendo o seguinte: uma novidade que trouxe um movimento, um trabalho, uma mudança, uma transformação no sentido de movimento. A coisa estava mais parada, teve uma novidade aí, essa novidade trouxe esse movimento, e esse movimento vai trazer uma pessoa junto. Então, vamos supor que está falando de trabalho. Então, essa novidade trouxe mais trabalho, de repente, uma sociedade, uma parceria, alguém te ajudando. Se estiver falando de relacionamento, essa novidade trouxe um movimento que vai trazer uma pessoa mais para perto. Pode ser uma pessoa que estava meio distante, pode ser, de repente, uma pessoa que você vai conhecer, né? Se for no financeiro, por exemplo, uma novidade trouxe um movimento que vai fazer com que uma pessoa venha te ajudar, venha te dar uma força, venha te orientar, né? Tá contigo, te dar um apoio. Então, é nesse sentido. Se for no caso de saúde, mesma coisa. Esse movimento que você está fazendo vai trazer uma pessoa para te ajudar, para te trazer mais consciência, né? Para mudar aí algumas questões para você, tá? E no sim ou não, essa pergunta 7 é não. O sim ou não é não a resposta, tá? Vamos agora para a 8. Baralhando aqui para a pergunta número 8. Quem for mentalizar 8. Exatamente, Letícia. Então, legal. Legal, então. Espero que as outras também estejam conseguindo acompanhar, né? A Letícia tá, né, Letícia? Vamos lá, então. Então, vamos agora para a pergunta 8. Quem for mentalizar o 8... Pergunta número 8, pode ser sim ou não, passado, presente, futuro da pergunta 8. Quem estiver mentalizando 8. Vamos abrir aqui. E tirar as 3 cartas da pergunta 8. Passado, presente e futuro. A pergunta 8 fala de papéis, assinatura, contrato, cursos, coisas relacionadas a papéis. Aqui diz que tinha uma situação parada, uma situação como que não tinha saída, ou estava precisando de alguma coisa, e essa coisa é justamente esses papéis, que seriam, que pode ser curso, pode ser um documento, pode ser um aval de alguém, alguma coisa relacionada a papéis de curso, certificado, coisas desse tipo, tá? E isso levando a pessoa a ter dificuldade de entender o processo dela. Por quê? Provavelmente esses papéis vai trazer mais trabalho, mais coisas na vida da pessoa. E ela vai levar um tempo para assimilar isso. Então, se for no âmbito de trabalho, então esses papéis, a pessoa vai ter que ou fazer um curso, alguma coisa, ela vai levar um tempo para se encaixar.
No âmbito profissional, idem, ela vai receber, de repente, vai assinar um papel, um contrato, ela vai levar um tempo para conseguir assimilar tudo isso. Então, aqui está falando da dificuldade no futuro de assimilar as coisas que têm a ver com esses papéis, tá? Se for no âmbito da saúde, são exames. Então, é a mesma coisa, a pessoa tem uma dificuldade para assimilar isso, para conseguir organizar isso e se encaixar, de repente, com tratamento, com algumas questões aí. Então, é uma dificuldade de assimilar no futuro, tá? Isso para qualquer área. Se for relacionado a relacionamentos, tá? Relacionamento significa que são acordos, então começar um relacionamento, começar um casamento, é um acordo, a mesma coisa, com a dificuldade de se encaixar nesse movimento novo, é a mesma coisa, tá? No sim ou não, é não. Esse é não redondo, não nas 3 cartas, é não redondo. 6, 7, 8, 9. Vamos para número 9. Baralhando aqui. Pergunta número 9. Baralhando para a pergunta 9. Cortando pergunta número 9. Passado, presente e futuro. Pergunta número 9. A pergunta número 9 está dizendo que uma novidade trouxe um final de ciclo. Né? Uma novidade trouxe um final de ciclo. E depois, mais para frente, seria um acordo, um curso, alguma coisa. Então, assim, tem uma situação que acabou e para iniciar vai precisar de papéis. Esses papéis podem ser curso, pode ser um contrato. Então, se você está olhando para o financeiro, por exemplo, no final de ciclo e você assinando papéis para dar continuidade para uma outra etapa. Pode ser isso para trabalho, pode ser isso para relacionamento. No caso do relacionamento, é um final de ciclo, começa um novo momento. Esse novo momento pode ser um relacionamento novo ou pode ser o mesmo relacionamento num momento novo, né? Tipo, dando uma repaginada no relacionamento. Então, e se for de saúde também, fechou-se um ciclo, então fechou-se um tratamento, fechou-se uma fase e começa uma fase nova, um tratamento novo, novos exames, novas situações. Então, é sempre um final de ciclo e começa um ciclo novo. Isso nós estamos falando na pergunta número 9. E para sim ou não, a resposta é não, tá? No sim ou não, a resposta é não, tá bom? Fechando então aqui. E vamos agora para a pergunta número 10, a última pergunta de hoje. Então, a gente vai embaralhar. Quem quiser saber um pouco da pergunta número 10, eu estou embaralhando. E vamos para a última pergunta de hoje. E logo na sequência, a gente vai ter aqui mesmo no canal o reiki, o tirão de reiki, tá? Começaremos às 9, tá bom? Então, vamos lá, fechando aqui. Pergunta número 10, a última pergunta de hoje. Cortando. Abrir. For mentalizar a última pergunta. Passado, presente e futuro. Aqui diz assim, olha, uma conscientização que trouxe uma paralisação e isso precisando ser revisto na questão da consciência. Então, isso significa o quê? Que a pessoa deve ter olhado para alguma situação da vida e isso meio que deu uma paralisada nela. Tipo, eu preciso fazer o movimento, mas eu não consigo fazer esse movimento.
Então, essa paralisada, no futuro, ela vai precisar olhar para mais consciência, ela vai precisar estudar mais o assunto para conseguir dar essa sequência. Então, essa paralisação que a pessoa está é porque ela entrou em contato, vamos dizer, com o desfecho disso, com o resultado disso, e isso paralisou ela. Então, ela vai precisar novamente entender como é que faz isso, como é que ela vai dar esse resultado, ela vai precisar assimilar novamente esse resultado para que ela possa dar continuidade. Isso em qualquer área. Se for no financeiro, se for no amoroso, se for na área da saúde, qualquer área. A pessoa olhou e entendeu no passado, ela entendeu o que ela tinha que fazer, mas isso paralisou ela, tipo, assustou. Ela não consegue fazer esse movimento. Então, quando ela retomar essa questão e esse entendimento, ela vai conseguir dar sequência para esse movimento que ela precisa fazer. Isso em qualquer área, tá? Aqui no sim ou não, a resposta é não. A resposta da pergunta número 10 deu não, tá? Então, gente, eu estou fechando aqui, dizendo então para vocês, deixa eu mudar aqui, novamente aqui, deixa eu ver aqui. Vamos remover aqui. Fica só eu aqui. Então, falando assim para vocês, nós faremos agora esse tipo de leitura. Então, sempre vai ser assim, eu vou abrir, vou falar passado, presente, futuro, ou sim ou não, de 1 a 10, e vocês vão escolher, cada um escolhe a sua jogada, qual jogada quer fazer, vai escolher a sua jogada, e vai receber a resposta sem precisar escrever nos comentários a sua pergunta. Vocês só têm que mentalizar a pergunta. Então, todas as segundas-feiras, às 21 horas, eu vou estar... Desculpa, gente. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, que 21 eu vou fazer o reiki. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, eu vou estar aqui com vocês para fazer a leitura do Tarô Atlântico. E na leitura do Tarô Atlântico, eu vou abrir, como eu fiz hoje, 10 jogadas, e vocês escolhem de 1 a 10, recebem a mensagem e vê como isso encaixa para vocês, sendo passado, presente, futuro, ou sim ou não. Letícia deu certo, então? Legal, Letícia, legal mesmo. Espero que o pessoal também consiga entender esse processo novo, né? E que a gente consiga dar continuidade aqui nas leituras do Tarô Atlântico. Obrigada, viu, gente? Gratidão, gratidão. Uma excelente semana para todo mundo. E agora, depois dessa live, a gente tem o reiki aqui mesmo no canal. Tá bom?